Quero convidar os irmãos, as irmãs da igreja a ficarem em pé, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz seja com cada um, com cada uma. É sempre uma alegria poder encontrá-los, né? E que bom que podemos estar juntos e juntas aqui. Hoje, dia 24 de outubro, nós estamos a uma semana do dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, dia do Evangelho. E eu tinha falado uns dias atrás que durante esse mês, essa segunda metade do mês, nós vamos estar dedicando a falar sobre os princípios da igreja evangélica. O que é ser uma igreja evangélica? Quais são os princípios? O que a igreja evangélica acredita? E nisso que nós estamos falando. Hoje nós também vamos estar falando sobre isso. Mas nesse momento, uma das coisas que nós acreditamos é que nós acreditamos num Deus vivo que ouve as nossas orações, num Deus vivo que, quando dois ou mais são reunidos em nome de Cristo Jesus, Ele está no nosso meio. Um Deus vivo que recebe toda a honra e glória. Então, nesse momento, meu querido, minha querida, levante suas mãos aos céus e comece a glorificar o Senhor e invocar o nome do Senhor nesse lugar. Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça, te louvamos e te bendizemos pela tua misericórdia, te louvamos e te bendizemos, Senhor, pela tua provisão, pela paz, pela graça, pela palavra, pela tua presença, e declaramos, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração nesse lugar. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos abertos esse culto voltado totalmente para Ti. Queremos deixar de lado, Senhor, nossas preocupações, nossas ansiedades, e nos dedicar a esses minutos integralmente a Ti, porque Tu és digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Pai amado, em nome de Jesus que nós nos reunimos e pedimos que Teu Espírito Santo venha se manifestar nesse lugar, com autoridade, com liberdade, porque nós somos o Teu povo, e estamos aqui para Te adorar. Meu querido, minha querida, levante sua mão direita para cima, repita comigo assim: Senhor Deus. Para ensaio tá bom, vamos colocar mais força, com ânimo. Senhor Deus, estamos aqui para Te louvar, para Te adorar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, aleluia. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar se colocando aqui, e quero convidar vocês, irmãos e irmãs, para cantar essa canção, que é considerado um dos hinos da Reforma Evangélica, que é Castelo Forte. Essa canção que é considerado um dos hinos, dos símbolos, canções símbolo da Reforma Evangélica. Número 206, essa canção que tem mais de 400 anos e que no mundo todo ainda serve como referência de adoração dos evangélicos. Número 206 do Inário. Aleluia. Senhor Deus é a nossa fortaleza, é a nossa castelo forte, nada tememos, porque Ele está conosco, amém? Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo o transe
Ele que é o Rei dos Reis e que nos convida a reinar com Ele em seu trono. Jesus Cristo, o que venceu a morte, Jesus Cristo que venceu na cruz, que venceu o mal. Mas é verdade o que essa canção diz. É verdade que essa canção diz que muitas vezes demônios não contados querem nos devorar. E como é que eles podem se chegar perto de nós? Porque Deus venceu em Cristo Jesus na cruz, mas com os nossos pecados, quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando a nossa desobediência, quando nós deixamos de nos achegar a Deus, o inimigo acaba querendo se aproveitar disso. Mas a palavra do Senhor nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nessa noite, meu querido e minha querida, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando. Coloque diante do Senhor os seus pensamentos. Faça que nem no Salmo 51 que diz: sonda-nos, Senhor. O Salmo 139 também diz: sonda-se, que se há caminhos maus. Deixa Deus sondar o seu coração nessa noite, que o Espírito Santo venha revelar aquilo que precisa ser mudado em sua vida, fechando todo tipo de laço, fechando todo tipo de brecha. Reconheça diante de Deus os seus pecados e diante dele peça perdão em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, reconhecemos diante de Ti, Senhor, que temos pecado em pensamentos, pecado em palavras, pecado em atos, pecado em omissão, deixado de fazer o que precisamos, Senhor. Muitas vezes somos rebeldes, muitas vezes somos incrédulos, muitas vezes não demonstramos amor ao próximo. E queremos nesse momento, Senhor, pedir perdão por isso. A Tua palavra diz, Senhor, que se Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orando, se arrepender de seus maus caminhos, Tu ouvirás, Tu perdoarás, Tu sararás esse povo. Pai amado, aqui está o Teu povo que clama por Ti, o Teu povo que humildemente reconhece as suas falhas e pede, Senhor, que o sangue de Cristo, que nós não merecemos, mas pelos méritos de Cristo, que o sangue de Cristo venha nos lavar, venha nos purificar e nos renovar, para que nós possamos fechar todas as brechas e ser restaurados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar e orando se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei sua terra. Querido, querida, coloque sua mão no coração e agradeça a Deus por esse perdão e misericórdia. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço as minhas faltas e te agradeço pelo teu perdão, pela tua misericórdia, por meio dos méritos de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus, que está conosco, que está nos perdoando, que está nos restaurando. E avisei, atenção pessoal
do Instituto Teológico, eu avisei que eu começar a chamar o pessoal, né? Então eu quero chamar aqui hoje a irmã Thaís, eu nem sabia, para estar lendo conosco o Salmo 115. Quero convidar a irmã Thaís, que está fazendo o curso de intercessor pelo Instituto Teológico João Wesley em Porto Alegre. A irmã Thaís vai estar fazendo essa leitura do Salmo 115 e eu gostaria de convidá-los e convidá-las, como igreja, a fazer essa leitura responsiva, ou seja, a irmã Thaís vai estar lendo os versículos ímpares do Salmo 115 e a igreja responde com os versículos pares. Irmã Thaís. Todos acharam? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles o que eles fazem, e todos quanto eles são cumpridos. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A gente pode entender quando diz assim, Deus abençoará a casa de Israel, está dizendo Deus abençoará a igreja, os membros da igreja. Deus abençoará a casa de Arão, está dizendo Deus abençoará a liderança, a clã, né? E quando dizem Deus abençoará os pequenos e grandes, sim, os adultos e as crianças, mas também aqueles que são com mais poder aquisitivo, têm menos, Deus abençoa a todos, desde que a gente seja fiel, né? Não devemos nos entregar a falsos deuses. A palavra do Senhor é a palavra que diz isso, e que a gente está aqui para louvar. Da mesma maneira, os mortos não louvam o Senhor, mas nós, deixa eu só fazer 2 testes antes de eu continuar essa frase. Coloca a mão no coração assim. Está sentindo alguma coisa? Quem está sentindo alguma coisa diz amém. Tá, primeiro teste. Agora puxa o ar para dentro. Solta o ar para fora. Quem conseguiu fazer isso diz amém. Então estamos vivos, amém? Nós podemos louvar o Senhor porque Ele é bom. E eu quero ensinar para vocês, olha, hoje digamos assim, tá professoral a coisa, eu vou ensinar para vocês uma frase inteira em paleo-hebraico, a língua antiga da Bíblia, uma frase inteirinha, vocês vão ver, uma frase inteira em paleo-hebraico. Estava pedindo para o irmão para depois me dar umas dicas de italiano, mas hoje vocês vão aprender paleo-hebraico, porque a frase é bem simples, repitam comigo, Ie, Oa, só isso. Ie quer dizer Javé, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Oa quer dizer não há outro, Ele é o único Deus. Ieoa quer dizer só Javé é Deus. Vamos repetir isso. Ieoa
É assim que eles declararam, quando se encontravam com outros falsos deuses, o povo fiel de Israel declarava: Yehoa, não, só Javé é o nosso Deus. E é isso que nós vamos cantar ao Senhor. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui junto, e juntos e juntas vamos estar cantando. É o número, qual que é o número mesmo, irmão Euclides? É 72, né? Do cancioneiro. Qual que é o número do cancioneiro? É 72? Qual que é o número do cancioneiro? 74? 72? 74. Vamos ensaiar então essa frase. Nós que somos vivos. Vamos ensaiar a frase assim, ó. Yeah, 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 oh, ah. 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 Eu sou grato por tudo que eu tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah.
capítulo 8, do versículo 32 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: ó quão profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, ó quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, portanto, seja a glória. É isso que diz a palavra do Senhor, e nós vamos estar cantando isso, nós vamos estar dizendo, diga, por ele, para ele, são todas as coisas, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Vamos declarar isso ao Senhor. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Levante as mãos ao céu e declare: porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele e por ele, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. A ele a a Ele a glória.
Ele a glória para sempre. A Ele a glória para sempre. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Diga em toda hora, diga em todo louvor, aleluia. Glória a Deus. Queridos, queridas, queremos nesse momento fazer nossa parte prática do nosso louvor, apresentando diante de Deus nossos votos de dizimista fiel, apresentando diante de Deus a nossa oferta de gratidão, sabendo que tudo vem de Ti. Tudo vem do Senhor Deus. O que nós ofertamos para Ele é só o nosso gesto de gratidão, reconhecimento e de compromisso para que a obra dele continue. Então queremos nesse momento dar a oportunidade de apresentar a tua oferta de gratidão, o teu voto de fidelidade de dizimista. Nós temos esse propósito que já está praticamente. Falta pouco nesse momento. Então, aqui as ofertas regulares, né? E as ofertas e o dízimo, o envelope de dízimo, e nessa cestinha a oferta especial para compra do equipamento de data show, né? Enquanto isso a gente vai cantando uma música gaudéria, música gaúcha, e não está no cancioneiro ainda, está no cancioneiro gaúcho, mas é bem fácil. E diz, há uma promessa na Bíblia, e a promessa na Bíblia é que todo aquele que semeia na obra do Senhor vai prosperar. Então enquanto a gente canta, aproveita que a gente está em movimentação. Se tu não cumprimentou alguém, dá um toque de cotovelo com a paz do Senhor, no irmão, na irmã, enquanto a gente se movimenta trazendo o nosso dízimo, nossa oferta até o altar do Senhor. Yeah.
as ofertas. Senhor, obrigado, Senhor, pelas ofertas. Dá um entendimento, Senhor, a nós, para podermos usar, Senhor, de acordo com a vontade. Eu sou para as pessoas que pessoas, a toda a família, também bem, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. E, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo nesse mês de outubro os princípios da igreja evangélica, e hoje nós queremos falar sobre isso, algo que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo nessa semana, sobre fidelidade a Deus. Nós vamos estar falando sobre isso. E antes disso, também, que é nosso aluno do curso de evangelista do curso de evangelista do Instituto Teológico, o irmão Lucas. Peço que o irmão Lucas venha estar aqui para estar nesse momento junto com a igreja, fazendo uma oração pela palavra. Estender a mão para cá, vamos estar orando. Deus amado, nesse momento, entregamos ao Pai em tuas mãos a tua palavra. Usa, Senhor, esse teu servo fiel, para que possa dirigir com honra a tua mensagem. É isso que te pedimos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar um instantinho? Uma água. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, graças a Deus nós vivemos num país de liberdade religiosa, em que a gente pode professar nossa fé, não precisamos nos preocupar com isso. Mas vocês devem saber que em vários lugares do mundo, na África, na Ásia, uma região que a gente chama de janela 1040 do globo, o evangelho é perseguido. Mas aqui não é o nosso caso. Sim, existem alguns contrapontos, algumas dificuldades, mas não como nesses outros lugares. E diante de tantas ofertas religiosas que a gente vem por aqui, a gente olha, tem tantas ofertas, tem tantas portas abertas, tantas pessoas proclamando verdade, e não te pergunta de vez em quando, eu me pergunto, qual é a religião verdadeira? Alguém já se perguntou isso? Só eu acho. Qual é a religião verdadeira? Tem tanta. Qual é a religião verdadeira? E se eu disser para vocês, meu querido, minha querida, que a Bíblia responde essa pergunta, acredita? A Bíblia responde qual é a religião verdadeira. É ficar curioso mesmo. E eu quero convidar vocês para abrirem na carta de Tiago, carta do apóstolo Tiago. Deixa eu pegar minha colinha aqui, deixar aqui. Carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler do versículo 19 até o 27. E aqueles que acharem, eu convido a ficar em pé em respeito à palavra de Deus. Quando nós nos colocamos de pé, a gente diz assim para Deus: Deus, eu quero ouvir tua palavra com atenção e colocar em prática. Isso que significa ouvir em pé. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquecer de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler juntos o versículo 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meu Senhor e meu Deus, essa porção da Tua Palavra venha produzir frutos 30, 60, 100 por um em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Querido, querida, a religião verdadeira que agrada a Deus não é uma placa de igreja. A religião verdadeira que agrada a Deus não é o nome de uma denominação. A religião verdadeira que agrada a Deus é como nós temos a nossa vida devocional. É assim que nós podemos ter uma religião verdadeira. A verdadeira religião que agrada a Deus tem essas duas características. A primeira característica é atender os necessitados em suas necessidades. Se a gente acha que é religioso, mas a gente não tem solidariedade pelas dores do próximo, nossa religião é vã. Se a gente acha que é religioso, mas a gente acaba se tornando mentiroso, fofoqueiro, maldicente, nossa religião é vã. Então o primeiro ponto é atender os necessitados nas suas necessidades, se solidarizar com a dor do outro. Primeiro ponto da religião verdadeira. Mas isso muitas ONGs fazem, muitas associações fazem. Então, se é só por esse ponto, então tem muita religião verdadeira, né? Muita religião. Mas tem um segundo ponto. O segundo ponto é guardar-se incontaminado das impurezas do mundo. Porque o mundo tem muitas impurezas. Porque o mundo oferece muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. Isso é chamado de impureza. Não sei se alguém aqui assistiu, também não é um filme obrigatório de ser assistido, mas talvez alguém tenha assistido o filme 300, saiu uns anos atrás, sei lá, no início dos anos 2000, não sei. O filme 300 conta a história antiga dos gregos, se não me engano, que estavam lutando contra os babilônicos, e sobraram só 300 soldados, e esses 300 soldados estavam resistindo ao exército da Babilônia. Não sei se alguém assistiu, tem muito meme na internet com esse filme, inclusive. Mas eu quero referir uma parte, se estou assistindo, não vou dar spoiler, né? Mas referir uma parte, que tem uma parte em que um soldado do grupo dos gregos, esse soldado, ele trai os espartanos, ele trai os gregos, ele trai aquele grupo de 300 soldados e se vende para o exército da Babilônia. E quando ele se vende para o exército da Babilônia, o rei da Babilônia acolhe esse traidor, acolhe esse espião e dá para ele uma festa com muita bebida, com um banquete, com mulheres, né? Ou seja, quando ele se vendeu para a Babilônia, para o inimigo, ele não só se vendeu, mas ele se entregou aos costumes. Naquele povo tinha aquele costume de fazer orgias. Então
o soldado também fez essas orgias, o soldado traidor. Chama atenção disso porque algo parecido poderia ter acontecido com um grande profeta que se chamou Daniel. Daniel, ou Beltesazar, ele foi considerado um grande sábio, o maior sábio. E Daniel, ele foi preso, isso está no livro de Daniel. Daniel, ele foi preso e foi levado como escravo para a Babilônia. Mas chegando na Babilônia, como Daniel era muito inteligente, como Daniel era muito esperto, os que aprisionaram ele como escravo pensaram: não, esse escravo ele é muito especial, vamos tratar esse escravo como se ele fosse da Babilônia, vamos ensinar ele nas ciências da Babilônia, vamos ensinar ele a cultura da Babilônia, porque ele é um homem muito inteligente, ele vai dar muito dinheiro para nós. E Daniel estava num lugar onde todos da cidade, imagina isso, nós estávamos falando no Salmo 115, né? Que se dobravam diante de estátuas que têm olhos mas não veem, se dobravam diante de falsos ídolos. Pois é, imagina que Daniel está numa cidade onde absolutamente todas as pessoas, todas não, menos Daniel e mais 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, são 4 amigos. Tirando esses 4 pessoas, toda a cidade se dobrava em frente de falsos ídolos, falsos deuses, falsas imagens. Tirando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, toda a cidade fazia imoralidade. Tirando Sadraque, Mesaque e Abednego, toda a cidade vivia o alcoolismo exagerado, imoralidade sexual, politeísmo, adoravam falsos deuses, toda a cidade. E agora Daniel é apresentado para essa cultura nova, e ele diz: olha, tu é escravo, tu tem que fazer o que a gente manda, tu vai ter que seguir o padrão dos babilônicos. O que será que Daniel fez? Convido vocês, quem tiver a Bíblia na mão aí, abrir no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. O que Daniel fez? Toda a cidade, 100% da cidade, era idólatra, era panteísta, era imoral, 100% da idade, tá? E agora Daniel está ali no meio, e Daniel tem que fazer isso. Daniel capítulo 1, versículo 8, e daí o que diz a palavra? Diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Toda a cidade, inclusive os seus patrões, os seus donos, estavam mandando ele se contaminar com essa cultura, mas Daniel preferiu não se contaminar. E eu posso dizer por que ele fez isso. Por que ele fez isso? Isso está em Deuteronômio, uma ordem de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 a 12, está escrito assim. Vamos pegar do 10, versículo 9, olha só. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Também a palavra às vezes é traduzida como médium. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa, abominação é ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Ou seja, meu querido, minha querida, Daniel lembrou dessa palavra de Deus. Quem está falando aqui não é o pastor Daniel, só não é a igreja metodista, é Deus falando. Deus falou assim: quando você se estiver diante de um povo, e o povo apresentar uma cultura, um costume, que contraria
contradiz a palavra de Deus, vocês devem negar essa cultura. E Daniel estava nessa situação. Ele estava numa situação em que as pessoas praticavam feitiçaria. Ele estava numa situação em que as pessoas praticavam imoralidade. Ele estava numa situação em que as pessoas adoravam falsos deuses e se curvavam diante de imagem. Todos faziam isso, mas Daniel resolveu não se contaminar e se manteve fiel. Meu querido, minha querida, por que Daniel fez isso? Porque ele tinha uma aliança com Deus. E quando a gente tem aliança com alguém, a gente só espera uma coisa dessa pessoa que a gente tem aliança: que essa pessoa seja fiel. Se eu sou casado com uma esposa, se minha esposa é casada comigo, o que eu espero da minha esposa é que ela seja fiel. O que a minha esposa espera de mim é que eu seja fiel. Agora vamos dizer assim, se eu sou fiel segunda, quarta e sexta, mas terça, quinta e sábado eu dou uma pulada de cerca. Pergunto para vocês, eu sou fiel ou não? Mas eu sou fiel segunda, quarta e sexta. É só terça, quinta e sábado que dá uma puladinha de cerca. E domingo eu sorteio. Não, fidelidade é sempre. Daniel podia ter dito assim para Deus: não, Deus, eu fui fiel até agora, mas agora não dá mais, porque todos à minha volta estão fazendo isso. Todos à minha volta estão fazendo festa de feitiçaria. Todos à minha volta estão se curvando diante de imagem. Todos à minha volta estão falando com os mortos e estão adorando os mortos e chamando os mortos. Isso quer dizer necromancia. Necromancia quer dizer conversar com os mortos. Todos estão fazendo isso, Deus. Todos estão se embriagando. Todos estão fazendo imoralidade. Eu não posso, eu não tenho como não fazer. Eu vou ficar esquisito. Só que Daniel não ia só ficar esquisito, ele foi condenado à morte porque ele se negou a fazer isso. E Deus o livrou da morte. Os Mesaque, Sadraque e Abednego também foram condenados à morte, e Deus o livrou da morte também. Mas mesmo que esses 4 tivessem sido mortos, ainda assim eles tomaram a melhor decisão, porque morrer fiel a Deus é garantir a salvação, mas viver infiel a Deus é garantir a condenação. Daniel tinha consciência do que ele queria. Ele queria o céu, ele queria a presença de Deus, ele tinha uma aliança com Deus, e assim como Deus sempre foi fiel com Daniel, Daniel se propôs a ser fiel com Deus, não só de vez em quando, mas sempre, porque fidelidade não é de vez em quando. Querido, querida, dia 31 de outubro de 1517, o mundo todo começou a acordar para a necessidade de ver se a Bíblia está sendo seguida ou não. Foi chamado reforma religiosa, reforma evangélica. Mas também dia 31 de outubro, existia, no final de outubro, no final do mês de outubro, existia entre o povo celta, o povo celta que não tem no Brasil. Celta no Brasil é carro, né? Não, o povo celta do leste europeu era um povo de feiticeiros que nem os da Babilônia. Eles celebravam feitiçaria, eles adoravam deuses, eles faziam imoralidade. E o último dia de outubro era celebrado a um demônio chamado Samhain, que é o demônio da morte. E nesse dia os celtas faziam o festival de Samhain, em que eles invocavam os mortos, faziam tudo isso que em Deuteronômio está dizendo que não pode fazer. E quando o cristianismo chegou na Europa, encontrou esse culto, e esse culto se confrontou com isso. E infelizmente, parte da igreja cristã, parte da igreja de Cristo, em vez de se continuar fiel, se misturou com isso, e começou também a invocar mortos, e começou também a fazer imagens de escultura, influenciado por isso. Em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publica suas 95 teses, mostrando pela Bíblia que a igreja havia se desviado. Não era vontade de Martinho Lutero criar uma outra religião.
Ele só queria dizer: gente, vamos voltar a ser fiel, vamos fazer o que a Bíblia diz. Eu acabei de ler em carta ao Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações, ou seja, atender às necessidades, e assim mesmo guardar-se incontaminável do mundo. Ou seja, seguir essa orientação de Deuteronômio. O mundo te oferece festa de Halloween, o mundo te oferece para ti invocar pessoas mortas, o mundo te oferece horóscopo, o mundo te oferece feitiçaria, é isso que o mundo oferece, mas tu tem que saber qual é a tua aliança, com quem tu tem aliança, é com Deus? Então abra mão disso, porque a palavra de Deus diz que até buscar essa história de mortos é um engano, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: ao homem foi dado morrer uma única vez, seguindo logo após isso o juízo. Ou seja, uma pessoa que morre, ela não volta para reencarnar, ela morre uma só vez, e assim que morre, ela já está julgada por Deus. Não tem como a gente fazer uma oração para tirar ela de um lugar e colocar para outro. O próprio Jesus vai dizer isso em Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, o próprio Jesus. Gente, eu sei que talvez seja complicado isso. Não é o pastor Danielson que está falando, não é a igreja metodista que está falando, é a Bíblia que está falando, e é Jesus que está falando. E Jesus vai dizer em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31 em diante, ele conta essa parábola, essa história do rico e do pobre Lázaro, que morre. E aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, morreu, já foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Já foram julgados. O pobre morreu, foi levado para o céu. O rico morreu, foi levado para o inferno. E não é porque eles eram pobres ou porque eram ricos. É porque o Lázaro era crente e fiel a Deus, e o rico era infiel. Só por isso, não tem a ver com a riqueza ou com a pobreza. Disse, porém: filho, lembra-te que recebestes teus bens em vida, Lázaro igualmente males. Agora, porém, ele está sendo consolado, tu em tormento. Além disso tudo, está posto, isso aqui versículo 26, um grande abismo entre vós e nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Quem está no inferno não vai para o céu, quem está no céu não vai para o inferno. No que a pessoa morreu, diz a Bíblia, não sou eu, está resolvido. Nós definimos a nossa situação pós-morte agora em vida. Agora em vida a gente caminha em fidelidade a Deus, mas depois que morre não tem o que fazer. E eu não estou falando nada assim contra o costume muito certo, muito higiênico de fazer manutenção dos túmulos, tem que fazer. E não estou falando do costume de honrar a memória daqueles que se foram. Eu honro a memória da minha mãe, eu honro a memória da minha avó, são pessoas que deram grandes exemplos de fé para mim, mas eu sei que elas estão com Deus, não tem mais nada, não tem comunicação, eu não posso conversar com elas e nem elas comigo. A gente honra a memória, o testemunho dos que passaram. E a segunda coisa, não tem como nós sermos ao mesmo tempo cristãos e feiticeiros. Não tem como a gente ser ao mesmo tempo ter uma aliança com Deus Todo-Poderoso e brincar de Halloween, e brincar de horóscopo, e brincar de feitiçaria. A gente tem que decidir se a gente é fiel ou não. A religião, não importa, meu querido, minha querida, qual é a tua denominação, não importa. Não importa. Porque placa de igreja não salva ninguém. Quando a gente chegar lá diante dos reis, juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, Ele não vai perguntar onde é que está o teu rol de membro, em qual igreja tu estava rolado, cadê tua carteirinha de membro. Ele não vai perguntar isso.
Ele só vai olhar para o teu coração e vai ver, tu foi fiel ou não. Só isso. Foi fiel, vem receber o gozo que Deus tem preparado para ti, para todos os fiéis. Não foi fiel, aparta-te de mim. É bem simples. Mas nós precisamos, da mesma maneira, como é bom poder contar com a fidelidade de Deus, porque Deus cura, Deus abençoa, Deus liberta, Deus restaura, Deus muda uma situação, Deus restaura uma família que se perdeu. Deus é todo poderoso, pode fazer muitas coisas. Ele pode multiplicar o pouco que nós temos, Ele pode nos abrir portas onde não tem porta. Deus é todo poderoso, e Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mas da mesma maneira Ele espera a fidelidade. A verdadeira religião, meu irmão, minha irmã, não é placa de igreja. A verdadeira religião é ser solidário com aqueles que sofrem e se guardar incontaminado, como Daniel fez. O mundo oferece muita coisa, mas a gente tem que saber para quem nós temos uma aliança, com quem nós temos uma aliança. Se a nossa aliança é com o mundo, meu querido, minha querida, nós vamos continuar no mundo e vamos ter o mesmo destino do mundo. Mas se a nossa aliança é com Deus e nós formos fiéis a essa aliança, Deus também fiel vai nos conceder, primeiro aqui em vida, muitas bênçãos, muitas vitórias, a presença dele, que é a maior coisa de tudo. Tem gente que fica, como eu gostaria de ver um anjo. Que anjo, que nada, eu quero sentir a presença do Espírito Santo, o próprio Deus. Louva a Deus pelos anjos, mas a presença do Espírito Santo é a coisa mais importante que existe, e ela está aqui, para aqueles que quiserem. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Keila passou a dor na perna, eu não tinha me dado conta. Hoje eu estava com um problema no joelho, e eu estava até agora com problema no joelho, e agora eu percebi que se foi um problema no joelho, se foi um problema no joelho, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. A presença de Deus provoca o impossível, mas nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos ser fiéis. A religião pura e imaculada para com Deus é se solidarizar com a dor do outro, é ver qual é a necessidade do outro, necessidade emocional, necessidade material, necessidade espiritual. Tantas pessoas precisam que orem por elas, tantas pessoas que precisam de uma palavra de incentivo, tantas pessoas que precisam também de recursos materiais. Isso é se solidarizar com os necessitados e guardar-se incontaminado do mundo. É, em nome de Jesus, como Daniel fez, rejeitar tudo que a cultura oferece, não é tudo da cultura, porque tem coisas da cultura que não ferem a Bíblia, que não é pecado, mas feitiçaria é pecado, idolatria é pecado, falar com mortos é pecado, se ajoelhar diante de ídolos é pecado. Isso a gente não deve fazer. Imoralidade é pecado, infidelidade é pecado, desonestidade é pecado. Isso a gente tem que dizer não, por mais que a cultura diga, pode fazer porque todo mundo faz. Deus salvou, livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Mas mais do que isso, Deus livrou esses 4 do inferno pela fidelidade deles. Deus vai livrar a tua família da situação que a tua família está passando. Deus vai tirar essa angústia do teu peito. Ele vai fazer isso, Ele tem poder, Ele quer, e Ele te ama, Ele vai fazer. Deus vai te dar a provisão, Deus vai te dar a orientação, mas o melhor de tudo, Deus vai te selar com o Espírito Santo, para que quando Jesus voltar, tu suba com Ele. Mas para isso, meu querido, minha querida, seja fiel. Seja fiel. A palavra do Senhor diz:
despindo-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Vamos nos despir de todas essas maldades que a gente não sabia, porque a gente não conhecia, mas que bom, hoje Deus está nos mostrando. A gente não sabia que era ruim, mas agora Deus está nos mostrando. Despindo-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão. Concordem com essa palavra, que tem poder para salvar. Tem poder para salvar? Ué, ela não salva? Não. A Bíblia aberta não salva. Botar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91 na sala, isso não salva. Carregar a Bíblia dentro do carro não salva. O que salva, a Bíblia tem poder para salvar quando tu pega a palavra e coloca em prática. Quando tu coloca a palavra em prática, a Bíblia te salva, a palavra de Deus te salva. Mas quando tu não coloca em prática, ela te condena. Por isso, Tiago diz: acolhei com mansidão, se despindo. É como se estivesse tirando uma roupa suja que está no teu corpo. O mundo te iludiu com falsas coisas boas, mas Deus tem o melhor para a tua vida. Acolha com mansidão, seja fiel, porque a verdadeira religião que agrada o coração do nosso Deus é sermos solidários com aqueles que estão passando a necessidade e nos guardarmos incorrompidos das corrupções que o mundo oferece. Essa semana, meu querido, minha querida, 31 de outubro, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, padrinho, padrinha, madrinha, padrinho, proteja as crianças dessa falsidade. Dia 31 de outubro não é Halloween. Pode procurar no calendário oficial do governo. Dia 31 de outubro é dia do Evangelho. Nós não celebramos Halloween no Brasil. E se as escolas estão celebrando Halloween no Brasil, elas estão erradas. Porque a função de uma escola é seguir o calendário oficial. Protejam as crianças e protejam a vocês mesmos das corrupções do mundo. Eu quero orar por ti, meu querido, minha querida, que está sentindo talvez um desconforto com essa pregação. Eu vou explicar. Às vezes a gente pensa assim: como eu queria que Deus falasse comigo, porque o Espírito Santo fala comigo. Mas uma das coisas que o Espírito Santo faz é convencer do pecado, do juízo e da justiça. E como é que ele convence do pecado, do juízo e da justiça? Gerando um certo desconforto na gente. A gente começa a pensar: mas é isso que eu faço. Então, se tu está sentindo algum desconforto, fica feliz, porque Deus está falando contigo. Eu quero também falar contigo, quero orar por ti, que tem vivido isso e que isso está sendo uma resposta para ti, para dizer assim: eu estou no caminho certo, porque eu tenho procurado viver essas coisas. Eu quero orar por ti nesse momento. E aqueles que quiserem receber essa oração, eu convido a ficar em pé, e como sinal de entrega, de compromisso com Deus, coloque sua mão no coração. Meu Senhor e meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti cada pessoa que está nesse momento recebendo essa oração. Pai amado, talvez o Teu Espírito Santo esteja confrontando, e Tu és esse Pai amoroso que às vezes puxa a orelha mesmo, mas puxa para nos abençoar, para nos corrigir, Senhor. Pai amado, eu peço algo que eu não posso fazer, que só Tu podes fazer, que o Teu Espírito Santo toque a vida dessas pessoas que estão com a mão no coração, que possam, Senhor, elas entenderem essa palavra, Senhor, não pela perspectiva do Danielson, mas pela perspectiva de Deus. Senhor meu Deus, revela o Espírito de vida por trás dessa letra, e fortalece, Senhor, dá coragem para elas rejeitarem tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que a cultura oferece que contraria a Tua palavra. Pai amado, que seja rejeitado toda a feitiçaria, rejeitado toda a necromancia, rejeitado toda idolatria, toda imoralidade, Senhor, toda libertinagem. Pai amado, que nós possamos andar na Tua liberdade, mas a liberdade que Tu nos dá no Teu Espírito Santo, para vivermos em santidade, Senhor. Pai amado, eu quero colocar diante de Ti essas pessoas que têm tomado esse propósito, como Daniel tomou, de não se contaminar. Fortalece, Senhor, tira o cansaço, acampa Teus anjos ao redor dessas pessoas, para que elas não desanimem, Senhor, nessa dura jornada. Tira ela das fornalhas, tira ela, Senhor, das covas dos leões,
e coloca, Senhor, em lugares altos, porque Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus que cura e liberta, Tu és um Deus que nos ama, um Deus todo-poderoso, sim, um Deus criador, todo-poderoso, onipotente, onipresente, soberano, mas também um Deus Pai de amor, que nos ama e cuida dos filhos. Pai amado, derrama a Tua presença, a Tua coragem sobre as nossas vidas, e que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas saia fortalecido na vontade de viver essa verdadeira religião, de se compadecer dos outros e de se guardar incontaminado das impurezas do mundo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Podemos sentar? Quem está feliz com Jesus pode dar uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, rapidamente, quarta-feira nós temos o nosso culto de oração e eu quero te convidar para participar. Quem tem participado, tem gostado, tem sido abençoado, mas ainda muitas poucas pessoas da igreja têm conhecido esse espaço. É diferente do culto do domingo, é bem diferente. Quem já participou pode dar esse testemunho, é diferente. E é quarta-feira às 19 horas. Concílio. O que é o concílio? É a reunião dos membros ativos da igreja. Quem que é o membro ativo? A pessoa que está no hall de membros e que participa das reuniões e contribui regularmente. Esse é o membro ativo. Nós vamos ter um concílio com todos os membros, não é só com a liderança, com a coordenação, com a clã, não. O pessoal diz assim, diretoria. Nós não temos diretoria. A igreja metodista não tem diretoria. Nós temos uma comissão local de ação missionária, não é uma diretoria, Nosso diretor é Jesus, nosso presidente é Jesus, e nosso diretor é o Espírito Santo, e o dono é Deus Pai. Então, dia 8 de novembro, domingo, às 18h30, se não me engano é isso, 8 de novembro, às 18h30, e vai ser o culto. Dia 1º de novembro não vai ser culto de ceia, a gente vai transferir o culto de ceia para o dia 8, para ser também junto o concílio. Vai vir o pessoal da comunidade da Canhada Funda, da 1º de maio lá de São José, vai vir comigo para cá, e juntos nós vamos fazer um culto mais curto, só ceia praticamente, vai ser só a palavra e ceia, talvez um louvor, e logo em seguida vai ser o concílio. Muito importante, todo membro ativo, aqueles que não vierem, por favor, avise os outros, para que todos venham. Muitas coisas importantes vão estar sendo decididas. É o concílio que decide, não é o pastor que decide, não é a clã que decide. Quem decide é o concílio. Se vocês não vierem, não vai ser decidido. Precisa coisas importantes serem decididas. Eu vou colocar no Facebook da Igreja Metodista bem certinho qual vai ser a pauta do concílio. Amém? Algum aviso a mais? Que mais sim, sábado, dia 31, dois avisos. Dia 31, sábado, a gente tem na parte da tarde, às 16h30, o nosso encontro de jovens metodistas, aqui de Constantina, Canhada Funda e São José. Era para ser em São José, então a gente ia sair daqui com carros, e fazer uma caravana até lá, para se encontrar lá. Nós estamos na dependência, porque está com falta de água, então tem a possibilidade de, em vez de ser em São José, ser transferido para Canhada. Daí o pessoal de São José vem para Canhada, nós vamos para Canhada, nos encontramos lá os jovens. Vai ser jovens e juvenis. Então jovem é até 30 anos, e juvenil é a partir dos 10 anos de idade, dos 10 aos 16 e dos 16 aos 30. Então vai ser um encontro especial de jovens. E sábado, às 19 horas, no mesmo sábado, às 19 horas, no que eu voltar de São José, a gente tem um culto online, e esse culto online vai ser especial da reforma evangélica
com várias igrejas participando junto e transmitido pela rádio, certo? Então vai ser bem legal. Fiquem atentos que a gente vai estar anunciando isso nos canais da igreja. Do cenáculo, tudo certo? Tá. Mais algum aviso? Amém. Todo mundo feliz? Amém? Glória a Deus. Vamos ser fiel, até ensaiado com o ministério, né? Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade. Eu quero te servir e quero te seguir com mais fidelidade. Que nós possamos ser fiéis. Vamos ficar em pé? Sabem cantar essa música? Quem sabe canta junto. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer tua vontade, fazer tua vontade. Eu quero te seguir, eu quero te seguir, te servir, eu quero te servir com mais fidelidade. Que possamos aprender com Daniel a sermos fiéis e rejeitar tudo aquilo que a cultura errada nos oferece. Meu Senhor e meu Deus, apresento diante de Ti essa igreja que tem caminhado em santidade, seguindo, Senhor, o padrão da palavra, e eu peço, Senhor, renova em nós esse afã, esse desejo de fidelidade, de viver essa verdadeira religião, de sermos, Senhor, realmente fiéis e rejeitarmos todo o mal, Pai amado, para que através da fidelidade possamos Te alcançar, e para isso, Senhor, eu invoco o Teu poderoso nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti resplandeça a sua face e lhe conceda a paz que excede a todo entendimento, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja contigo permaneça para sempre. Amém e amém. Dá um cotovelaço do teu irmão, e que a paz, Senhor, seja contigo. Glória a Deus.